Então, pessoal, eu vou mostrar duas animações do que acontece com as ondas de tensão e corrente numa linha de transmissão quando a gente tem uma impedância de carga que está descasada da linha de transmissão. Então, a gente viu nas aulas que quando a gente tem uma impedância de carga casada com a impedância Z0 da linha de transmissão, nesse caso a gente não tem reflexão nas ondas de tensão e corrente, né? Então a gente maximiza a entrega de potência na carga. Na medida em que a impedância de carga ela é diferente da impedância Z0 da linha de transmissão, a gente passa a ter um coeficiente de reflexão nas ondas de tensão e corrente. Então a gente vai ter uma onda de tensão e corrente na direção oposta da onda incidente, né? Então, se a gente tem uma onda incidente aqui V+, uma onda de tensão incidente V+, da esquerda para a direita, na medida em que a gente tiver descasamento de impedância, vai aparecer uma componente de onda refletida aqui laranja. Tá? Então, nessa animação, eu parti de uma situação onde a gente tem uma carga ZL, que ela tem a componente real igual a Z0, ou seja, igual à impedância da linha de transmissão, da impedância característica da linha de transmissão. E na medida em que a gente tem uma componente XL, uma componente imaginária na impedância complexa ZL, na medida em que a parte imaginária da impedância complexa for diferente de zero, a gente vai ter um descasamento de impedância, né? Claro, a gente vai estar tornando o ZL diferente de Z0. Né? Então, vamos lá. Então eu tenho aqui a onda incidente azul igual à minha onda total VZ, né? Minha onda de tensão. Na medida em que eu tiver então o descasamento, que o XL for diferente de zero, eu passo a ter uma onda de tensão refletida, né? Que é essa onda componente V-. Né? E isso faz com que eu tenha uma componente de onda estacionária, né? Somando a onda incidente azul e a onda refletida laranja. Com esse componente de onda estacionária, eu vou ter então uma oscilação na minha tensão total, na minha tensão vermelha. Então aqui de novo casou a impedância, o laranja é zero, na medida em que eu tiro a minha impedância da situação de casamento de impedância, eu passo a ter uma componente refletida composta com a componente azul incidente. Eu vou ter então um termo de onda estacionária, né? Ou seja, eu vou ter uma oscilação nas tensões máximas e mínimas ao longo do comprimento da linha de transmissão. Tudo bem, pessoal? Essa é uma situação onde a gente viu, a gente analisou o que acontece com a onda de tensão na linha de transmissão carregada. E o que acontece então com a onda de corrente, né? Então a gente vai ver o que acontece com a onda de corrente. Então eu vou ter aqui, de novo, partindo da situação de casamento de impedância, né, o meu XL vai ser igual a zero, então eu vou ter minha impedância de carga ZL igual a impedância casada, né, com a impedância da linha, Z0. Então eu vou ter uma situação onde eu tenho uma situação de linha lisa, né, ou seja, a gente vai partir de uma condição de casamento de impedância, como no exemplo anterior, na medida em que eu tirar sair da situação de casamento de impedância, aqui adicionando uma componente imaginária, né, uma componente aqui XL, a gente vai sair dessa condição, vai passar a ter um valor de coeficiente de reflexão com a origem daquela onda refletida, compondo com a onda incidente que forma uma onda estacionária, e aí a gente vai ver o que acontece com a tensão, com a onda de tensão e corrente, né? Então, se eu parto da situação de casamento de impedância, aqui com XL igual a zero, a minha onda de tensão e minha onda de corrente elas estão em fase,
né? Absolutamente em fase. O que a gente está vendo aqui é a onda vermelha de tensão, a onda de corrente está aqui por baixo, as duas em fase, né? Então vamos ver o que acontece quando a gente tira do casamento de impedância, né? Na mesma situação que a gente viu anteriormente, né? Então eu tenho a onda se propagando no tempo, com casamento de impedância. Veja que o XL continua igual a zero. Então, situação de casamento de impedância tem entrega máxima de potência na carga. Na medida em que a componente complexa da impedância é diferente de zero, tem um coeficiente de reflexão diferente de zero, e eu tenho descasamento de fase entre a onda de tensão e corrente, né? Como a gente está vendo na animação. O vermelho é uma onda de tensão, o cinza é a onda de corrente, né? Então elas estão fora de fase nessa situação. Agora, na medida em que eu retorno à situação de casamento de fase, a gente vai vendo que elas vão se sobrepondo às ondas vermelha e cinza, né? Se eu vou para uma componente negativa, né, eu tenho a mesma situação, uma componente negativa no termo complexo, no termo imaginário, eu passo a ter a mesma situação, só que com uma fase de 180 graus. Tudo bem, pessoal? Então isso ilustrou para a gente, né, o que acontece na linha de transmissão, o que acontece com as ondas de tensão e corrente na linha de transmissão em função da impedância de carga está casada com a linha de transmissão, com a impedância da linha de transmissão, ou está numa situação de descasamento de impedância. Tá bom, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.